Fala pessoal, muito boa noite. Tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando nossa análise diária aqui no canal da Crypto Trading Brasil. Sejam todos bem-vindos. Começando a semana, segunda-feira, dia 22 de dezembro de 2025. Pessoal, agora são aproximadamente 11h31 da noite. Vamos começar pelas três principais bolsas. Nós não tivemos nenhum evento programado, calendário econômico lá nos Estados Unidos. Tivemos um dia positivo. S&P teve uma alta de 0,64, Dow Jones, a bolsa industrial, alta de 0,47, e Nasdaq, a bolsa de tecnologia, uma alta de 0,52. Pessoal, vindo para o Bitcoin, tivemos um dia de caminho oposto às três principais bolsas. Chegamos a operar mais de 1% de alta no dia, depois houve, né, a devolução dos ganhos, acabou fechando aí no negativo, quase que no 0 a 0, um recuo de 0,04. Neste momento, para nós, aqui o preço a mercado, 88.646 dólares. Então vamos ver o que rolou após a última análise na quinta-feira, quais são aí as perspectivas de movimentação do preço, agora pela madrugada até a nova análise de amanhã, na terça-feira, dia 23. Então, pessoal, basicamente, recapitulando, nós tínhamos uma boa projeção ao que tange a recuperação por parte dos compradores em virtude, né, do que foi os dias anteriores aí, principalmente referente ao dia 17, né, posteriormente 18, retrações, né, em pontos estratégicos, e nós fizemos aí uma identificação importante, né, a alusão da ascendência desses fundos. Então, teoricamente, aqui era um ponto bastante conflitado aí pelo lado dos compradores, né? Teoricamente, abaixo deste nível, nós teríamos aí, né, o ganho de velocidade e a busca na região do nosso suporte mais forte, aqui na proximidade dos 80.600. Então, pessoal, nada muito novo, né, diante do que era o cenário, né? A possibilidade de reação era bastante contundente, né, veio a se concretizar, e o nosso ponto de observação era na proximidade aqui dos 88. Nós, naquele momento, fazíamos a identificação de uma estrutura aqui, né, pessoal, com topos descendentes, né, volume vendedor vinha prevalecendo já nos dias anteriores, né, a reação aí na sexta-feira. E basicamente, né, houve essa manutenção dessa estrutura de topos descendentes, quase que no limite, né, pessoal? Os compradores tentaram aí induzir uma possibilidade de rompimento, né, uma movimentação em blocos. Nossa expectativa muito positiva, né, seria a quebra desse ciclo e a busca pela nossa zona de patrulha. Naquela ocasião, pela amplitude, a gente mencionou a região dos 92, que era próxima aqui da nossa resistência diagonal, nossa resistência que faz alusão à sequência lógica de topos descendentes, tá, pessoal? Formada a partir da estrutura delineada desde o topo histórico, lá na região aí dos 126, 250. Então, pessoal, tivemos aí um grande embate aqui na região dos 88, era um nível na qual esperávamos, né, um forte conflito, né? Era um ponto de decisão. Veio o final de semana, caiu o volume drasticamente, como de costume, mas o mercado ficou ali, né, pessoal? Bastante enrijecido, lateralizado, né? Os compradores de fato tentando, né, manter o preço aí dentro desse range próximo, né, dos 88, porque justamente a partir desse ponto poderia, né, desencadear a busca, né, pela resistência, que foi concretizada somente no dia de hoje, aí, a partir das 9 da manhã, abertura do mercado lá nos Estados Unidos. Então acabou adentrando aí bastante volume, foi buscar a nossa resistência, pessoal. Neste primeiro momento, houve a recusa de preço, de fato, pontos importantes, dificilmente você vai ver o preço
varando direto, então haverá muita batalha, né? É sempre muito árduo, muito difícil. A gente está falando aqui de milhões de dólares trocando de mão entre institucionais, então segue aí, né, o jogo, mas a gente precisa colocar algumas ressalvas, né, pessoal. Acho que o primeiro ponto, questão da proximidade dessas duas existências, talvez não faça mais sentido a manutenção dessa. Foi de ah, extrema utilidade, né, pessoal? Quando a gente analisa aí a linha do tempo anterior, né, a gente vê aí um respeito muito forte aqui na nossa marcação, tentativas de rompimento, né, recusa de preço, enfim, nos auxiliou bastante nesse sentido. Nós estávamos trabalhando com o preço dentro desse triângulo, basicamente dois lados iguais, um diferente. Se eu não me engano, se enquadraria em um triângulo isósceles, né? Não tenho 100% de certeza, né? Já faz algum tempinho que eu não vejo as aulas de geometria, né? Se eu me engano, três lados diferentes seriam um triângulo escaleno, mas a gente tem a formação de um isósceles aqui, dois lados iguais, um diferente, e a gente ainda permanece, né, com o preço trabalhando dentro do triângulo sem muitas alterações, e a gente faz a remoção, né, como eu mencionei, pela proximidade aqui das duas resistências, a gente vai utilizar neste momento somente nossa zona de patrulha, a que tem mais impacto neste momento, que é a resistência linkando aí, como eu mencionei, os topos descendentes formados a partir do topo histórico. Vamos remover essa referência, que nos deu bastante luz, né, pessoal? O cenário muito bem definido, e a gente passa a utilizar somente essas marcações neste momento. E aí, pessoal, a gente precisa trazer alguns pontos importantes, né, que foram colocados para nós aqui no gráfico. Primeiro ponto, pessoal, no diário, a gente vê, né, que os compradores começaram um dia muito bem, né? Tivemos aí o Bitcoin performando um pouco mais de 1%, depois acabou devolvendo os ganhos, e aí a gente já vê o volume, né, do dia de hoje sobressair nos últimos 3 dias. Na verdade, somente sábado e domingo, né, o volume vendedor acabou sendo inferior ao de sexta-feira, mas, querendo ou não, é um ponto negativo, né, justamente porque nos traz aí um cenário bastante desafiador para os compradores, pessoal. A gente tem aí preço trabalhando ainda, né, depois de todos esses dias aí de aproximações da média de 20 períodos no diário, a gente tem o preço ainda trabalhando abaixo dessa média tão importante. E eu vejo, pessoal, um cenário bem complicado aqui pelo lado dos compradores, né? Acredito que amanhã poderá ser o dia D, né? E simplesmente a gente não poderia perder, né, essa estrutura dos últimos 2 dias, considerando hoje, né? Teoricamente não poderia perder essa estrutura ascendente, porque daí fica muito mais difícil, né, a gente reconquistar aí ou almejar pelo menos uma nova tentativa de aproximação aqui, né, da nossa resistência. Agora perdendo, pessoal, essa estrutura, né, preço buscando aí abaixo dos 87.800 aproximadamente, né, pode ser, né, que os vendedores comecem a atuar de uma forma mais incisiva, pessoal. E aí pode abrir aquela possibilidade, né, novamente, da gente buscar níveis inferiores, né? O famoso zigue-zague descendente, né? E aí a gente tem talvez uma nova possibilidade de reação por parte dos compradores, mas, né, pessoal, diante do afunilamento aqui dos ranges, né, das nossas marcações, querendo ou não, fica mais difícil a gente almejar, né, uma reação, né, em cadeia por parte dos compradores. Então pode ser que nós tenhamos aí, eventualmente, confirmando esse cenário péssimo, né, talvez aí uma retração pullback, mas a perca dessa região
acaba ficando mais provável, tá? Inclusive, né, pessoal, pela própria estrutura de preço, né, delineada aí para nós, né, no cenário macro. A gente tem aí no cenário descendente, né, com topos e fundos. Então, fica complicado a gente almejar algo positivo nesse sentido. E volto a frisar aqui, diante aí que a gente vem observando, né, pode ser que seja questão de tempo da gente buscar aqui a região novamente dos 80 e 600, né? Pelo menos até o momento. É óbvio que eu gosto sempre de frisar o mercado. Ele é soberano, é dinâmico, pessoal. Pode mudar de um dia para outro, mas, né, trazendo para vocês agora aqui, 11h42 da noite dessa segunda-feira do dia 22, ainda a gente não tem aí boas evidências, né, ao que tange uma possibilidade, né, por parte dos compradores da gente conseguir recuperar, né, esses níveis que foram perdidos aí ao longo desses últimos 2 meses. Então, pessoal, acho que basicamente é isso no gráfico, né? O cenário permanece complicado. A gente tinha um potencial desde que, né, a gente conseguisse batalhar de forma mais árdua aqui na proximidade dessa resistência, a nossa zona de patrulha. Basicamente foi só um beijo, né? E aí veio a recusa de preço de forma instantânea, o que denota, né, o potencial aí pelo lado dos vendedores. O cenário ainda é bastante complicado. E acho que basicamente é isso, né? Vamos ver se a gente consegue aí pelo lado dos compradores a manutenção, né, esses 2 dias que criaram aqui uma ascendência dos fundos, se a gente consegue pelo menos, né, pessoal, ou se aproximar aqui, né, dos 89, que é a região da média, ou, né, a gente conseguir batalhar novamente nessa resistência aqui, né, porque pelo que foi apresentado de volume vendedor hoje, né, toda essa questão da estrutura de preço, como eu mencionei, enfim, no semanal, a gente observa que de fato houve a prevalência, né, de volume comprador, pessoal, inclusive quando a gente analisa aí a semana do dia 1 e essa agora que fechou do dia 15, mas a gente analisando aí os dois candlesticks, pessoal, ambos não apresentam, né, característica de força, são candlesticks teoricamente comuns, né, principalmente esse que apresenta em definição, né? Esse aqui seria interessante, né, se o fechamento fosse lá na proximidade dos 90 e 300, aí teríamos algo próximo de um martelo, mas infelizmente acabou vindo aí uma retração, tivemos um fechamento de um candlestick bastante típico, pessoal, comum, mas que não temos, como eu mencionei, característica de força que poderia, né, nos trazer aí uma certa esperança. Mas é válido salientar, no mensal a gente ainda tem os vendedores, né, prevalecendo, ainda temos mais 8 dias, aí quase 9 dias, né, até o fechamento. Enfim, é um cenário ainda complicado, né, pessoal? Mas vamos lá, vamos por partes. A gente tem aí uma aproximação importante chegando, né, pessoal? Agora perdendo aqui, aí fica mais difícil. De fato, a gente pode buscar níveis inferiores, né? O cenário vai se desenhando até o momento para isso. Vai depender aí, né, do que rolar aqui nas próximas horas ou até mesmo minutos, né? Dependendo do volume que adentrar aí para nós agora pela madrugada. E vamos ver, pessoal, se há como segurar aqui essa estrutura, né, desses fundos, se a gente consegue pelo menos se aproximar aqui da média novamente e aí no cenário muito positivo batalhar pela resistência. Lembrando que é um ponto de decisão, né, seja para o rompimento ou a recusa de preço. E aí é sempre válido, pessoal, salientar, reduzir o tempo gráfico nessas regiões, analisar a estrutura de preço, volume, né, tudo isso é fundamental, né, porque daí você vai colocando essas evidências na balança, sempre vai pesar mais para um lado e aí partir desses princípios, né, e fundamentos básicos aqui do mercado, você pode tentar explorar eventualmente em operações.
Então é isso, pessoal. Acho que o contexto está bem claro aí, os níveis, né, os cenários, as possibilidades. Vamos ver o que que vai rolar. A gente retorna amanhã para trazer as atualizações, né? Depois faremos uma pausa, né, devido ao Natal, e provavelmente retornaremos, né, no dia 26. Mas aí amanhã me comprometo a trazer, né, tudo o que aconteceu para nós de novo aqui, né, e colocar todos vocês que acompanham aqui no canal, né, tudo de novo, né, que possa aí lhe auxiliar, né, na sua tomada de decisão e nas suas análises também. Fechado, pessoal? Vamos ver o livro, se a gente vê alguma coisa nova aqui para nós. Pessoal, pelo lado dos compradores, um livro bem pulverizado, pessoal. Normalmente é uma semana com menos volume, tá? Não só aqui no mercado cripto, em contexto geral, né, as bolsas, enfim. Momento de descanso, né, pessoal? Comemoração. Então, muitas pessoas, né, saem do escritório, institucionais não operam, enfim. Então, não espere tanta coisa drástica essa semana. Pelo menos foi assim, nos outros anos, né? Óbvio que a gente não pode garantir 100% de certeza, mas talvez a partir da semana que vem nós tenhamos aí a retomada dos trabalhos e, né, alta volatilidade, como de costume, né, pessoal? No janeiro, os mercados tendem a bombar. E aí, pessoal, pelo lado aqui dos compradores, ó, um pouco mais de acumulação nos 85, a gente tem 7 milhões de dólares. Os 85, pessoal, próximo aqui, então foi o que eu falei, evidentemente, havendo a recusa de preço nessa região, né, seja na média, seja na região da nossa zona de patrulha, é um ponto que pode ter aí um outro pullback, uma retração, mas diante, né, do afunilamento, como eu mencionei, a estrutura de preço, não creio que a partir desse ponto a gente tenha novamente, né, uma reação mais incisiva. Então acredito que o preço deverá brigar nessa região e aí posteriormente vem o rompimento. E mais abaixo a gente já percebe, né, bastante acumulação, pessoal, principalmente na região dos 80 mil, 26,5 milhões de dólares posicionados, total sentido, pessoal, próximo aqui da nossa marcação de suporte. Então aqui eu acredito, eventualmente, em uma reação e, óbvio, né, acontecendo, a gente vai colher aí, né, todas as evidências, né, tudo que for importante para darmos, né, a continuidade nos trabalhos. E pelo lado dos vendedores, a gente vê um livro também bem pulverizado, pessoal. Um pouco mais de acumulação aqui nos 91, são 8 milhões de dólares posicionados, 91. A gente está aqui, né, pessoal, próximo aqui da nossa zona de patrulha. Então percebe que já temos, né, posicionamento de lotes aqui. E olha só que interessante, né, pessoal? Quando eu menciono, né, a questão da estrutura, de fundos dos últimos 2 dias, a gente já percebe os compradores, né, tentando a manutenção, fazendo aí, né, uma leve reação aqui já próximo dos 88. Então, é muito perceptível, né, o respeito por esses princípios, né? Agora, se vai haver a manutenção, né, pessoal, são outros 500. Aí é o que eu falei, tem que reduzir o tempo gráfico, precisa analisar volume, enfim. Nesse primeiro contexto, a gente já vê aí, né, a tentativa de manutenção justamente porque perdendo, né, a gente pode ganhar velocidade aqui pelo lado dos vendedores e aí a gente sabe que esse é o ponto, né, mais forte aqui, evidentemente, para uma retração. E mais acima, pessoal, 92, a gente tem bastante, 21 milhões de dólares posicionados. Aí já está mais acima da região aqui da nossa resistência. Então, eventualmente, em um cenário futuro, a gente poderá entender melhor aí esse contexto, né? Essa quantidade de lotes posicionados. Então é isso, pessoal. O livro também interpretado aqui com vocês. Vou encerrando então a análise de hoje. Agradeço aí
imensamente sua presença aqui comigo. Lembrando que se você está chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar aqui no canal. Beleza? Então desejo a você aí uma excelente semana, um grande abraço e até amanhã. Tchau, tchau.